noite. Hoje é dia 6 de outubro. Nós estamos ao vivo com mais uma live Café com o Zé. Sem café, mas com o Zé. E a gente hoje tem um tema muito importante, muito interessante, né, para todos nós que estamos ouvindo e precisando de escolhas, né? Todos nós fazemos escolhas o tempo todo, por vários motivos, e algumas escolhas que fazemos, elas são boas, outras não tão boas, algumas escolhas são ruins, algumas são provisórias, outras escolhas são definitivas, e o importante é a gente aprender a escolher, né? E é sobre esse tema que nós vamos estar falando nessa noite, e de uma maneira prática, interessante e atual, né? Para isso, a nossa convidada é Raquel Viotti, e espero que ela já esteja ao vivo aí para a gente poder começar o nosso papo. Raquel é muito querida, ela é psicóloga, tem uma formação na área, trabalha com consultório, trabalha na área sistêmica familiar. E cadê a Raquel? Vamos lá começar. Essa sistêmica, mais uma vez falando sobre a estrutura sistêmica, a importância do sistema. Olá, Raquel. Cheguei. Tudo bom você? Tudo bem, tranquilo. Muito calor aí, Raquel? Olha só, me pegou de surpresa. Outro dia eu estava reclamando do frio e agora 37 graus hoje aqui em São José. Você que morou no Rio, está mais ou menos acostumado com esse calor, né? Só que no Rio todos os cômodos têm ar-condicionado, né? Aqui não sei por que as pessoas não pensaram nisso ainda. Não pensaram. A gente estava comentando isso outro dia. Em São Paulo, lá mesmo onde a gente mora, o prédio não tem capacidade para suportar aparelhos de ar-condicionado. Eles vão ter que reformar toda a estrutura da parte elétrica. Aqui o Pois nosso é. assunto é a escolha do parceiro. E aí, foi muito difícil escolher o seu? Na verdade, ele se escondeu de mim por um tempo. Se eu tivesse esbarrado com ele, eu já tinha escolhido ele antes, né, amor? Ele tá aí, fazendo quórum pra gente, ajudando a gente. Foi difícil porque ele se escondeu. Ele nasceu no Rio, mas foi para BH. Então, quando eu cheguei no Rio, ele já não estava mais. Então, a gente foi se encontrar lá nos Estados Unidos. Você vê, hein? Então, E a Raquel trabalha, né? Ela trabalha em São José. Depois você dá seu contato, Raquel, para o pessoal que estiver precisando de terapia, né? E claro. aproveitando uma profissional competente, se procurar. Então, vamos Obrigada, lá. obrigada. Vamos lá. O nosso tema começa sobre a autonomia para escolher, né? Fala um pouquinho sobre a autonomia. Eu digo no consultório, atendendo, que a autonomia é a palavra mágica, né? Então, para Exato. mim, hoje é algo extremamente importante, e quanto mais a gente fala de autonomia, mais fácil fica, de certa forma, para as pessoas poderem perceber o que é a autonomia, a importância da autonomia. E fala um pouquinho sobre a autonomia e a autonomia para escolher, já entrando no assunto. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar nesse assunto é que, bom, a gente vai falar sobre isso hoje aqui, mas assim, já para esclarecer desde a estaca zero, a sua Isso, família tem muito a ver com a escolha que você faz. E isso é exatamente. para todo mundo, tanto uma pessoa, até uma pessoa bem resolvida, que fez terapia, que tem autonomia, mesmo assim vai ter a influência da família na hora dessa escolha. E tudo bem, e faz parte, né? E a gente procura o conhecido, a gente não vai É atrás do inevitável, né? desconhecido. É inevitável, perfeito, é inevitável. Então não existe uma separação total, uma desconexão total da família, tá, gente? Então, assim, vamos partir desse princípio, que a sua família de origem vai determinar em muito as suas escolhas sentimentais.
Raquel, para quem não está acostumado com o linguajar, o que é a família de origem? Apesar de ser bastante Claro, óbvio, boa. né? Uhum. A sua família de origem, quando a gente fala família de origem, a gente se refere à família onde você nasceu, pais, avós e irmãos, sempre três gerações. A gente considera ali a sua origem, né? A sua família de origem. E a E, influência desses personagens exato. na Então, origem. a influência desses personagens que a gente está falando aqui que vai influenciar a sua escolha afetiva. E isso de ambas as partes, né? Dos dois lados tem essa influência da família. Então, o que eu acho interessante a gente começar esse assunto falando que, primeira coisa, não é culpa da família. A gente não está falando de culpa da família, a gente está falando da influência. Você não nasceu do nada, você tem origem, você tem herança, você tem raiz. Então faz parte Claro. que isso vai te influenciar, né? Então, se você está sendo influenciado pela sua família, aonde entra a autonomia? A autonomia é porque a autonomia é o grau de equilíbrio que você tem entre pertencer à sua família e conseguir fazer diferente. Então é como se fosse uma soma matemática, né? Eu pertenço, mas eu também sou eu penso, eu sinto, eu posso falar o que eu quiser, como eu quiser. Então, Tem quando a a ver com gente a faz identidade do indivíduo, né? isso, aí você vai formando a sua identidade ao longo da vida, e aí o quanto você tem essa capacidade de ser autônomo da sua família, ainda pertencendo com individuação. Você sendo você, você respeitando que em algumas coisas você vai herdar da sua família, algumas coisas você quer fazer diferente. Então é Ter a nesse possibilidade de ser jogo. você mesmo, desculpe, ter a Não, tudo possibilidade bem. de ser você mesmo e fazer as suas próprias escolhas, né? Apesar, Exatamente. apesar do histórico familiar, você ter... Eu gosto muito também da palavra individuação, né? Porque alguns questionam, não é individualização? Não, é individuação, é você se tornar um indivíduo, né? Exato. E não necessariamente uma ilha. A individualização às vezes tende à independência, a você se ser um pouco desgarrado, e não é disso que a gente está falando aqui. É sobre você se tornar um indivíduo, né? Então, a autonomia para escolher, dependendo do seu grau de autonomia, você vai escolher uma pessoa para atender mais a sua família de origem ou não, né? Então, assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Porque, Isso, assim, por favor. vamos supor que eu tenha um grau de individuação ainda muito baixo, ainda estou muito presa na minha lealdade familiar, eu ainda não consegui negociar, né, as questões familiares. Então, por exemplo, eu ainda estou muito presa aos desejos dos meus pais, eu ainda estou muito presa, né, de repente, ao papel que me foi imputado dentro Que é daquela o que a gente família. chama de lealdade familiar, né? Que é exatamente a lealdade familiar. Se eu ainda estiver nesse âmbito de uma forma muito forte, né, eu muito provavelmente ou eu não consigo escolher alguém que vai me tirar de casa, ou seja, a pessoa que tem dificuldade entra num relacionamento, não dá certo, ou entra num relacionamento e que já está fadado ao fracasso muitas vezes. Então, essa pessoa acaba não tendo a competência para escolher uma pessoa de um É, relacionamento duradouro. Raquel, e talvez seja importante frisar a ideia de que sair de casa não é, quando a gente fala sair de casa, sair do sistema familiar, né? Você, entre aspas, romper com esse sistema, não é exclusivamente a pessoa mudar da casa da família e ir morar lá em Nova York. Quer dizer, você pode até geograficamente estar distante, Uhum. mas você está preso emocionalmente àquele sistema de origem, né? E Sem você fazer esse carrega para onde rompimento você saudável, for. onde você for. E você carrega, isso sem dúvida. Então, esse grau de autonomia que você vai ter ali, que depende da sua individuação, ele vai te permitir escolher uma pessoa para um relacionamento duradouro ou não. Então, por isso que esse fator autonomia é tão importante. A autonomia ele é o alvo da terapia.
É como se fosse, sabe aquele desenho do alvo que você lança a flecha? A autonomia é o alvo Tá ali principal, no é o centro. que está ali no centro. Aquilo ali é o santo graal, é o que a gente quer, é o que a gente busca. Porque a autonomia te permite pertencer à família e individuar, ser você, pensar diferente, fazer diferente, sem que a sua posição na família esteja necessariamente ameaçada, né? A doutora Ana diz que esse é um projeto para a vida toda, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente passa por fases, né? Às vezes a gente tem que pertencer um pouco mais, pode acontecer alguma situação, mas a capacidade de voltar para o sistema de origem e sair, né, também já é um sinal de saúde, já Exatamente, é um sinal de evolução aí, exatamente. Muito boa né? colocação. Então E pode muitas ser vezes a isso gente, mesmo. essa coisa do emaranhamento, você volta lá, fica emaranhado um tempo, mas percebe e faz de novo o movimento de saída, né? Eu De quero saída. frisar que essa coisa da saída não é brigar com a família, não é sair brigado, mas é emocionalmente você ter essa capacidade, como você está colocando de maneira tão clara, essa capacidade de você ser um indivíduo, fazer esse movimento de escolha própria, né? Não Exato, independente, mas própria. exato. E Então, quantos assim, pais precisam liberar, Raquel, para que a pessoa viva a exato. própria vida dela? O ideal é que os pais consigam liberar, né? O ideal é que os pais consigam entender que os filhos crescem e incentivem esse desenvolvimento, incentivem um relacionamento saudável, né? Não se metam tanto. Então, o ideal é esse, que à medida que os filhos estão crescendo, então se você está aqui, está ouvindo a gente, você já tem filho, você está em outra fase, comece a pensar nisso, em liberar os seus filhos. Agora, para mim, o mais difícil é quando alguém senta na minha frente e sabe que não tem a liberação dos pais. A gente sabe que os pais, muito pelo contrário, estão tentando prender. O filho quer viajar e ele fala, não, não vai, vai ser perigoso, vai acontecer alguma coisa, né? Mesmo que esteja indo ao encontro do cônjuge, então assim, ou do namorado, ou assim, não, não vai não, é perigoso. Ou, ai, eu vou ficar doente aqui. Então os pais, às vezes, realmente fazem esse jogo para não liberar. Porque a gente percebe na terapia que aquele indivíduo tem uma função, né, dentro da estrutura familiar. Então, ele está ali não só emaranhado, mas ele está triangulado, ocupando um papel, uma função, né, que não é a dele. E Exato. aí, tanto ele romper, quanto ele ser liberado, né, pelo pai, pela mãe. Então, aí o desafio é esse. Como que eu faço, então, se meus pais eles não têm hoje a consciência de me liberar, o que que eu devo fazer? Você vai começar a negociar e aos pouquinhos saindo desse papel, né? Você entendeu que esse papel não é seu, que você está numa posição disfuncional e você começa a ser liberado, você começa a sair aos pouquinhos e você começa honrando com honra, respeito, carinho, né, com os pais, que isso é muito importante. Você vai se afastando de certas coisas, de certas obrigações que você tinha, você vai devolvendo. Né? Eu gosto de dar exemplos, senão fica tudo É muito legal. difícil de entender. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo tem uma moça que o pai escolheu a carreira, o pai decidiu totalmente a carreira dela. O pai decidiu que o primeiro namorado dela não servia, então esse relacionamento não deu certo. E aí, finalmente, chegou um namorado que idolatra o pai, porque nunca teve pai, e foi o casamento perfeito ali, porque o pai agora aceita esse namoro, né? Mais Porque até do que esse ela. marido, o noivo, enfim, esse parceiro agora se tornou filho do pai da menina. Exato. E aí, Então, finalmente, vamos supor ali que, entre aspas, e finalmente o com pai isso ele aceitou não perde a alguém, filha, né? porque isso, assim ele não perde a filha. Então, É. apesar, assim, isso eu tô contando um caso grave, um caso extremo, né, de um pai que não liberou a filha, de um pai que é bem presente, determinista e toma decisões pela filha. Então, eu tô dando um caso extremo, mas, por exemplo, e nesse caso, o grau de individuação dela é muito baixo. Ela ainda vive a serviço do sistema, do que o sistema de origem exige dela.
né? Só que mesmo nessa, a gente fala assim, o Murray Bowen, ele falava assim, você escolhe a pessoa mesmo na disfunção. Então, naquela disfunção que ela estava presa na família, ela encontrou uma pessoa que apaziguasse os desejos do pai dela e esse relacionamento tá evoluindo. Existe aí, assim, quando que eu me preocuparia com isso? Se existisse algum tipo de sintoma grave, se eu tivesse alguma coisa acontecendo ali que talvez ela não tivesse satisfeita nem feliz com esse relacionamento, aí é outra coisa. Mas ela tá apaixonada, tá noiva, vai casar e o pai dela tá super feliz apoiando esse relacionamento. Isso é só para mostrar como isso pode estar vivo e acontecendo na nossa vida. Eu atendi um caso, o rapaz, ele é pai e mãe, uma família razoavelmente bem estruturada, mas os filhos viveram muito tempo não sozinhos, né, mas com empregadas, etc. E depois, já na adolescência, ficaram mesmo morando sozinhos, né? E interessante que hoje ele está namorando, hoje, quer dizer, aí ele começou a namorar uma pessoa cuja família é super atenciosa, né, e gosta de almoços, e gosta de receber. Então, coincidentemente, aí, Coincidentemente. ele está com uma pessoa cuja família é assim, bem receptiva, né, suprindo uma necessidade. Isso não é, como você acabou de dizer, não é exatamente um problema, né, desde que haja um limite, né, estabelecido. Exato. Então, o que a gente procura, o que a gente procura? A gente procura se ver se tem algum sintoma, algum desconforto, uma ansiedade, ou um sintoma físico, alguma coisa deslocada. Se não tiver, isso né, isso não tem problema, a gente não vê um problema, não existe uma regra. Assim, as pessoas têm que fazer isso, assim, assado, né? Eu, por exemplo, escolhi um parceiro que é muito parecido com meu pai. Em todos os lados bons, mas como a gente falou desde o início, a gente não tem como fugir, a gente não procura o desconhecido, né? Então ele sublinha a Bíblia igualzinho meu pai, ele gosta de assuntos, né, parecido com meu pai, e ele é engraçado igual meu pai. Então, assim, eu não tem jeito, não tem jeito, gente. A nossa família ajuda em muito a determinar Ô, as nossas Raquel, escolhas. um dia a minha terapeuta, que você conhece muito bem, ela disse, Amora, você casou com seu pai e sua mãe. Eu não casei com os dois. Com os dois, juntou em um. Não sou. Mas tá bom, né? Não tem para onde fugir. Só que aí o que acontece? Como eu estava falando, Bowen, que é um dos precursores da sistêmica, ele fala que a gente procura pessoas com o mesmo grau de individuação que nós, né? Então, eu adoro essa premissa. Porque no casamento, quando normalmente em terapia de casal, um tá colocando a culpa do outro no problema, né? Não, mas a culpa é dele. Não, mas ele adora a mãe. Não, você também é grudada no pai. E aí tá sempre um colocando a culpa no outro. Quando a gente parte da premissa que os dois escolheram alguém com o mesmo grau de individuação que eles estavam naquele momento, a gente vê que é um problema compartilhado. Não é um problema nem de um e nem de outro, né? Responsabilidade dos dois, né? Exatamente, é uma responsabilidade compartilhada. Então, a gente já parte daí do princípio, 50% de cada um, que é uma coisa também que a gente aprende, né? Desculpa. Então, e aí é aquele grau de individuação que a gente estava falando. O meu grau de individuação é o quanto eu consigo ser diferente da minha família. Uhum. E aí, no momento que eu escolho, eu estou escolhendo provavelmente alguém que está na mesma situação com a família dele, no caso, né? E uma coisa que a gente fala muito também, né, Raquel, são os acordos, né? A gente não tinha programado isso, mas eu me lembrei da importância dos acordos que precisam ser feitos antes de um casamento, né? Talvez até por tanta diferença ou
semelhança, não importa. Os acordos são necessários para que um casal consiga viver em cima de uma base, de um princípio que dê mais estabilidade a esse casamento, né? O acordo faz com que você volte e fale, nós fizemos um acordo financeiro e o acordo diz tal coisa e vamos voltar a esse princípio, porque protege o casamento, né, o acordo. Uhum. Exatamente, Traz... perfeito. E a gente nós não estamos acostumados a trabalhar assim em cima de acordos, né? A gente vai deixando as coisas acontecerem, as coisas vão se assentando, né? O que gera a discussão, o que gera muitas vezes a separação. Então, antes do casamento, não... aliás, a Bíblia diz que se não houver entre dois acordos, se não houver acordo, não há possibilidade de dois caminharem juntos, né? Então, quando você não tem um acordo, por exemplo, na área financeira, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, não tem um compartilhar da situação, não tem um compartilhar financeiro, quando dá briga, você não tem a base, você não tem a estrutura adequada para chegar a uma negociação, né? Se o acordo foi Perfeito. feito anteriormente, aí você tem como discutir o assunto. Por isso que é tão importante você conhecer os aspectos da vida do outro, né? Então, assim, você já parte do princípio que você vai escolher com as influências da sua família, então começa a entender as influências da sua família. Se você está sozinho hoje, começa a fazer uma avaliação do seu grau de individuação. Do quanto você é livre, do quanto você consegue, do quanto você ainda é resistente na sua família. Muita resistência, muita briga é um sinal de baixa autonomia. Então, se você está sozinho procurando um parceiro, faça essa avaliação com a sua família. Se você está namorando, começa a avaliar o grau de autonomia do outro. Começa a avaliar os aspectos da família. Começa a avaliar como funciona a dinâmica daquela família. Aquela família teve separação, divórcio, filhos fora do casamento, e por aí vai, assim, começar a entender, né? Isso é fundamental, né? Desculpe te interromper de novo, mas Não, imagina. conhecer o histórico familiar, né? Tanto da sua família quanto da família do outro ou da outra, é fundamental em termos de saúde, né? Porque algumas famílias, se não todas elas, têm o tal do segredo, né, Raquel? Então, tem aquilo que não diz, a coisa que não é dita, a coisa que não é revelada, e que tem um peso muito grande no sistema e na formação daquele indivíduo, né? Exato. Então, assim, você tá de frente com o seu namorado. Você sabe com certeza que a tendência desse namorado é repetir os padrões familiares da casa dele. Então, vai lá e conhece esses padrões, né? Vai lá Ó, pesquisar, detetive mesmo, né? Seja um só, só, detetive. só aproveitando, no dia 20 de outubro eu vou fazer uma palestra sobre esse assunto. Hoje a gente está abrindo o tema e eu vou aproveitar no dia 20 de outubro, a partir das 20 horas, lá no link a pessoa pode se inscrever, é baratinho, Essa é mesmo só uma para a gente introdução. A poder... gente está dando só uma introdução. Esse assunto aí é. Agora, voltando ao que você estava dizendo, Raquel, seja um detetive, né? Então vai lá, Exato. pesquisa, pergunta. Ah, mas eu vou ser indiscreto. Não, você vai estar protegendo a si e ao seu casamento, né? Com Futuro. certeza. Você, assim, aí a sua postura não vai ser uma postura de acusação. Vai ser uma postura de uma pessoa que vai ter informação para entender quais as possíveis barreiras, quais as possíveis disfunções que você pode herdar nessa nova união, né? Que tudo que está acontecendo, como vocês podem lidar com isso. Então, na verdade, esse trabalho de detetive ele é essencial para qualquer novo relacionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se a outra pessoa, né? Eu estou ali procurando, pesquisando, interessado, e a outra pessoa não quer saber, não se interessa, evita o assunto. É complicado, hein? Exato, é complicado. Uma Mas situação assim, meio... eu acho que você, com delicadeza, pode mostrar o quanto é importante para você conhecer a família,
participar de um almoço de família ou se envolver ali na dinâmica da família, né? Você pode explicar, olha, não, acho isso muito importante, né? Se esse relacionamento evoluir, eles serão a minha família. E também depende de onde você está no relacionamento. Se você está num namoro mais sério, que tá já falando em noivado, eu acho que não tem como evitar o assunto família. Então, se essa pessoa está bloqueando aí o seu acesso à família ou ao histórico, é uma bandeira vermelha para você tomar cuidado, né? O que você acha? Claro, exatamente. Muito bem colocado. Porque você tem que lembrar que você está casando também com aquela família, né? De alguma Exato. forma, quer dizer, você falou lá no princípio. Então, nós não somos um, nós somos pelo menos 6, né? Avós, paternos, maternos, pai, Uhum. mãe, e mais você. Então, você carrega, e a gente está falando de uma genealogia muito curta, né? Uhum. Porque, se a gente for pensar em gerações anteriores, a gente também carrega o peso do histórico familiar. Então, quando você casa com uma pessoa, você casa com o histórico familiar dela, né? Com a Uhum. coisa genética, epigenética, tem todo um contexto emocional aí nessa Uhum. história toda que pode ser complicador mais para frente, né? Por isso que a escolha é importante. Por isso que a gente está falando do assunto, né, Ricardo? Então, Exato. preste atenção em quem você está escolhendo. Tome Exato. Isso é cuidado. muito importante, muito importante. E, por exemplo, uma coisa que eu percebo também é que, como eu falei, né? Eu falei que eu casei com uma pessoa parecida com meu pai, você falou que casou com uma pessoa parecida com seu pai e com a sua mãe. E, e o que eu vejo é que isso acontece muito. Na verdade, a gente escolhe características da nossa família que a gente encontra nesse parceiro. Então, pode se identificar mais com uma pessoa ou pode se identificar mais com várias pessoas, mas tem coisas na família que você vai achar nele. Senão, ele sequer se torna atraente para você. Não é Boa. verdade? A gente não acha atrativo uma pessoa diferente. Eu tenho uma amiga que ela não esteja me escutando aqui, mas é que, nossa, ela escolheu o pai dela assim, escrito. Olha, até a profissão. Ou ele não tinha a profissão que o pai dela tem, mas olha, não deu 2 anos de namoro, ele fazia a mesma coisa que o pai dela. Olha só. É. Então, assim, a gente busca coisas que a Ela, gente ela não tem conhece e nem, ela não tem nem identifica. como, ela não tem nem como dizer que não é, né? Não, Que não não. tem. Ela ali não teve escapatória. Ela, assim, tudo, até a profissão, o jeito, nossa, assim, é muito parecido. Então, é importante que a gente saiba disso e faça esse dever de casa, tanto na nossa vida quanto na vida de um potencial parceiro, de uma pessoa que a gente está conhecendo, de uma pessoa que a gente busca, né? Agora, evoluindo aqui, a gente queria falar também, a gente combinou de falar sobre da expectativa que a gente coloca no parceiro, né? Pois é. Pois é, é muito importante que essa expectativa seja alinhada. Porque aquele exemplo que você deu, que uma pessoa que não tinha uma família tão presente, que gostava de almoço, ficar todo mundo junto e tal, ele acabou procurando uma pessoa que tinha isso, que talvez tenha suprido essa necessidade dele, né? Só que é importante a gente entender que o nosso parceiro e a família dele não vai preencher todos os buracos que nós temos Ou e seja, todas as cuidado necessidades. com as expectativas que você cria, né? Desenvolve. Então, vai lá. Exatamente. Tá muito Exatamente. bom. A gente coloca expectativas em relação a rejeições, porque eu era rejeitada na minha família, ninguém me escutava. Agora eu quero que essa pessoa me escute, e ela precisa me escutar, e ela precisa me ouvir, e bom, e por aí vai. Então, assim, muito provavelmente a expectativa que a gente coloca, muito baseada na nossa falta, no que a gente sente que talvez falte em nós colocamos a expectativa que o outro vá suprir. E não é E assim que lembrando, e acontece. lembrando que a outra família, que essa família que está te recebendo, também tem expectativas em relação a você, né? Aquele relacionamento e tal. Então, é um jogo aí que a gente precisa estar atento, né? Para não
nos envolvermos de uma maneira negativa, né? Tentar nos prejudicar o relacionamento. E aí a gente volta, Raquel, a gente tem aí mais alguns minutos, a gente volta à questão da autonomia, né? Uhum. A importância de você saber quem você é, do que você quer, como você quer viver. E a gente não falou, Raquel, falar rapidamente, você, né, sobre a questão das fases, né? Então, o adolescente ele vai ter um jeito de escolher, uma pessoa já com mais idade, ele Uhum. provavelmente vai ter outras expectativas diferentes que um adolescente, né? E a escolha dele também deveria ser de uma maneira que a gente chamaria popularmente mais madura, né? Uhum, exato. E a expectativa que, né, a pessoa coloca no relacionamento vai depender realmente do ciclo de vida, da fase da vida que ela está passando, né? Então, um adolescente certamente não está atento a tantas coisas, né, pensando num casamento, dependendo da idade, mas já um jovem, né, vamos supor, de 25 anos, 30 anos, já está bem mais alinhado a isso, mas não significa que essas escolhas não passem, né, pelas influências familiares, mas a expectativa que ele tem desse relacionamento atual pode ser diferente, né? E aí, o que que eu quero falar para você? Que você está aqui, talvez está solteiro e quer procurar, né? Alguém, está Raquel, procurando alguém, fala. te interromper novamente, mas eu estou lembrando, estava falando com uma pessoa uma vez sobre qual a sua idade hoje, né? Aquele lance que de vez em quando a gente faz quantos anos você tem? Ele falou, hoje, num certo sentido, eu tenho 7 anos devido às crises na minha infância. E depois eu estou me sentindo aos 15, mais ou menos fizemos aquela linha do tempo, né? Me sentindo aos 15 por causa do namoro, né, que ele estava experimentando quando ele tinha pelo menos o dobro dos 15 anos. Né? Mas, de repente, ali, aquele momento era tão significativo por várias questões que ele se sentia um adolescente, né, escolhendo uma namorada. Né? Vivendo Então, às aquela euforia, né? vezes nem é a idade cronológica, né? Mas é a idade emocional, né? O Uhum. contexto emocional. Mas eu te interrompi, então você estava falando aí. Não, o que eu queria falar é o seguinte, principalmente para as pessoas que estão solteiras há muito tempo e buscando um parceiro, né, que é onde essa decisão fica mais latente, fica mais importante, e que eu quero falar para vocês. Visite os seus relacionamentos da sua família e também aonde você está, qual o seu papel na sua família, né? Será que você, ao invés, você é filha, mas será que você não está exercendo um papel de pai ou mãe? Né? Será que você está sendo pai ou mãe dos seus irmãos mais novos? O que está acontecendo no seu contexto familiar? Prestem atenção nisso, isso é muito importante, isso afeta demais a sua forma de escolher, a sua forma de se apresentar para o mundo, né? Isso depende muito de como estão essas relações. Então, assim, resumindo, fica essa dica. Busque a autonomia da sua própria família, dessas relações familiares, para que você então esteja pronta e livre para fazer a melhor escolha. Quando você diz, quer dizer, nós buscamos pessoas semelhantes, né, no nível de autonomia, quer dizer, se essas pessoas se juntam e conseguem viver de uma maneira autônoma a vida deles, o casamento deles, e crescendo e buscando esse rompimento, né, emocional com a estrutura familiar de origem, eles com certeza vão poder desenvolver também, criar filhos, né, ter filhos e criar filhos mais autônomos, que vão gerar filhos mais autônomos, e essa é a busca que a gente tem desenvolvido, né? Uhum. Construir uma Tanto nova na nossa história a vida, partir da gente, né? tanto na nossa vida pessoal, quanto nos clientes que a gente atende e que a gente Uhum. está procurando ajudar, né, a que cresçam, amadureçam e vivam uma vida autônoma. Raquel, muito obrigado, foi excelente. Eu que Eu agradeço, foi uma honra admiro receber muito esse o seu convite. trabalho, você, seu esforço todo,
e a gente precisa combinar, fazer alguma coisa junto aqui em São Paulo, ou aí em São José. Né? Raquel mora em São José. Dá o seu contato, Raquel. Bom, quem quiser falar comigo pode falar até diretamente aqui do Instagram, né? Ou no raquel.a.viotti. Mas se tiver alguém que queira me mandar mensagem, posso falar meu telefone? Lógico. Então, Pode meu falar. telefone ainda está no 021. Então, é 21 97282 7828. Porém, se vocês quiserem me mandar uma mensagem por aqui, eu respondo, a gente fala. Você ainda está no Rio de Janeiro, hein? Precisa romper com o Rio. Não, o meu título de eleitor eu já troquei e eu vou tirar Então uma tá carteira bom. de motorista de São Paulo. O telefone, eu troquei tanto de telefone esses últimos anos que eu tô cansada. Eu falei, ai, telefone, eu não aguento mais. Aí eu deixei por enquanto. Pode? Precisa de um chip de São José. Conserva o do Rio, pega o de pode São José. ser. Claro que pode. Raquel, um beijo, muito Um obrigado. beijo. Até Obrigada uma pelo próxima. convite. E todo mundo que estava aqui, ó, um beijo para vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.